Se você alguma vez se sentir tentada a acreditar que Deus se esqueceu de você, Nancy DeMoss Wogemuth gostaria de te lembrar que é exatamente o contrário o que a palavra de Deus diz. Vemos que Deus tem um interesse pessoal no seu povo. Nós pertencemos a Ele e Ele cuida dos seus. Bem-vindas ao Aviva Nossos Corações. A nossa anfitriã é a autora de O Céu Reina, Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Bem, chegamos ao último programa do Aviva Nossos Corações deste ano. Estou muito grata. Sou muito agradecida por todo o encorajamento que recebemos de tantas de vocês, nossas ouvintes e leitoras, ao longo deste último ano. E como sou grata pelas suas orações. Elas significam mais do que vocês possam imaginar. Também quero agradecer especialmente a todas que doaram durante este ano. Suas orações e sua parceria neste ministério é um investimento que se multiplicará na vida de mulheres ao redor do mundo. Estou pensando em mulheres como uma querida ouvinte que escreveu o seguinte: conteúdo maravilhoso e abençoador, um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus pelas preciosas vidas de pessoas tão usadas por Deus para nos trazer as revelações que estão no coração de Deus sobre o nosso propósito de vida. Quão precioso é isso! Deus está nos dando o privilégio de alimentar pessoas que já conhecem bem a palavra, mas também aquelas que nunca leram a Bíblia antes. Ore por essa mulher, por favor, e por outras como ela. Seu apoio faz parte de ajudar-nos a alcançar mulheres assim. Nos últimos dias temos estudado o Salmo 28 e vamos concluir hoje. Estou muito animada com os últimos versículos deste salmo. Eles realmente ministraram ao meu coração e acredito que também ministrarão a você. Mas eu quero começar lendo o salmo inteiro. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Lembre-se, nos versículos de 1 a 6, vimos a oração de Davi. Deixe-me dizer aqui, entre parênteses, que você sempre deve querer estar em necessidade de Deus. Talvez não seja a situação mais confortável para estar, mas devemos sempre querer estar em um lugar onde precisamos de Deus, porque, como eu disse muitas vezes ao longo dos anos neste programa, tudo que nos faz precisar de Deus é uma bênção. É uma bênção. Você pode pensar, bem, eu me sinto abençoada demais, eu não preciso de mais bênçãos. Não. Agradeça a Deus quando Ele te coloca em uma situação onde você precisa dEle. Tudo o que te faz clamar a Ele e erguer as suas mãos para o seu santo santuário é uma bênção. E nos versículos de 3 a 5, continuando em sua oração, Davi ora para que Deus responsabilize os malfeitores por suas ações. Versículo 3. Não me arraste com os ímpios, nem com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E, visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, eles estão ocupados demais, praticando obras más com suas próprias mãos. Eles não consideram o que o Senhor fez, nem o trabalho das suas mãos. Ele os destruirá. Eles podem não considerá-lo, mas Ele está pensando neles. Ele os destruirá e não os reconstruirá. Isso é um aviso para se arrepender
e crer no Evangelho enquanto ainda há oportunidade. Vimos no último programa que esta oração fervorosa e desesperada no versículo 6, se transforma em louvor estrondoso em um instante. Vimos como o profundo lamento e o louvor sincero podem existir no mesmo coração. Versículo 6: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Gente, é como se fosse um capítulo totalmente novo na vida daquele homem, não é? E você pode dizer, tudo no mesmo salmo? Sim! Sua vida pode ser de lágrimas, súplicas e orações, talvez por alguém querido, por um filho pródigo, por uma situação, uma questão de saúde, ou simplesmente por perda, ou dor, ou qualquer coisa. Mas no meio disso tudo, Deus quer que você o encontre, que você o experimente, que você corra para Ele, que o encontre como sua força e o seu escudo quando você estiver tão desesperada, tão fraca, tão indefesa. E a partir disso, Ele quer que louvor, celebração e gratidão brotem da sua boca e do seu canto. Davi diz, o Senhor me ouviu, confiei nele, ele me ajudou, eu me alegro e dou graças. Até este ponto do Salmo, até o versículo 7, a maioria dos pronomes foi no singular, talvez todos, meu, eu, é muito individual, muito pessoal. O Senhor é a minha força e o meu escudo, diz Davi, eu dou graças. Mas quando chegamos aos 2 últimos versículos deste Salmo, Davi amplia sua perspectiva para incluir todo o povo de Deus. Deixe-me ler os versículos 8 e 9. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. No versículo 7, o anterior, ele disse, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Agora ele diz, o Senhor é a força de todo o seu povo. Ele é o baluarte da salvação. Algumas traduções dizem, ele é um refúgio salvador para o seu ungido. Versículo 9. Salva o teu povo, não apenas me salva, mas salva o teu povo e abençoa a tua herança. Não apenas me abençoe, mas abençoe todo o teu povo. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Veja essas descrições do povo de Deus. No versículo 8, ele os chama de seu povo, seu ungido. No versículo 9, seu povo, sua herança. Contraste tudo isso com o que lemos no versículo 3, sobre os ímpios e os malfeitores. Novamente, somos lembradas que existem apenas 2 tipos de pessoas nesse mundo. Todo ser humano que já viveu, exceto Jesus, está em uma dessas 2 categorias. O povo de Deus, o ungido de Deus, seu povo, sua herança, ou os ímpios e malfeitores. As pessoas hoje querem pensar que existe um grupo intermediário. Eu não sou tão mal assim. Eu também não sou muito espiritual. Eu sou só uma pessoa boa. Não. Você é ímpia ou você é justa. Todas nós nascemos ímpias. Todas nascemos pecadoras, praticantes do mal. Mas pela graça de Jesus Cristo, pela misericórdia de Cristo, que Ele derramou sobre nós, por meio da fé nele, pelo arrependimento dos nossos pecados e crença no Evangelho de Cristo, confiando na penalidade que Ele pagou por nosso pecado, fomos declaradas justas. Nos tornamos o povo de Deus, nos tornamos a sua preciosa herança. Ao olhar para as pessoas, diga, somos o povo de Deus? Estamos falando do povo de Deus aqui? Ou estamos falando com o povo de Deus? Ou estamos falando dos ímpios? Você pode dizer, bem, a minha vizinha, ou aquela pessoa no meu trabalho, bem, elas não são realmente más.
Na verdade, alguns incrédulos agem melhor do que alguns cristãos, o que certamente não deveria ser assim. Pessoas pecadoras não agem tão pecadoras quanto poderiam. Algumas agem, poucas agem. A maioria consegue ajeitar sua aparência, podem fingir, podem parecer melhores. Mas o nosso coração é desesperadamente mau, é enganoso. Não perca a perspectiva de que existem esses dois tipos de pessoas. Já falamos dos ímpios e dos malfeitores, dos hipócritas, mas agora Davi está focado no povo de Deus, seus ungidos, sua herança. Vemos que Deus tem um interesse profundo no seu povo. Nós pertencemos a Ele e Ele cuida dos seus. Davi tinha um relacionamento pessoal muito rico com o Senhor, por isso você vê o meu e o eu frequentemente nos salmos dele, especialmente na primeira metade deste salmo. Mas as coisas que Davi conhecia sobre Deus, as coisas que ele experimentou como verdadeiras sobre Deus, são verdadeiras não só para Davi, mas para todo cristão, para todo filho de Deus. As bênçãos que Davi recebeu de Deus não são só para alguns favoritos muito especiais, não são só para algumas pessoas muito santas ou muito piedosas. Elas são para você e para mim. Essas bênçãos que Davi reivindicou, a força, o escudo, a bênção de Deus, isso é para nós. Nós somos tanto o povo de Deus quanto Davi foi. Vamos olhar para esses dois versículos, versículo 8, a primeira frase. O Senhor é a força do seu povo. Davi já tinha dito, o Senhor é a minha força, no versículo anterior. Veja bem, o Senhor não era só a força de Davi. Ele é a minha força, Ele é a sua força. Individualmente, Ele é a nossa força e, coletivamente, Ele é a nossa força como povo de Deus neste mundo. Deus não mudou. Como povo de Deus, vivendo em um mundo de malfeitores que tem grande poder, às vezes nos sentimos tão fracas, e somos. Temos nada de especial em nós, naturalmente, que os não cristãos não tenham. Ah, eu sou cristã, então eu tenho tudo isso. Não, eu não tenho nenhuma bondade em mim. Paulo disse em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nos sentimos fracas, sentimos que somos pecadores e somos, se estivermos fora de Cristo. Mas o Senhor é a força do seu povo, diz o versículo 8. Ele não só nos dá força, Ele é nossa força, assim como Ele é nossa vida, nossa justiça, nossa esperança, nossa alegria e nossa paz. Cristo em nós, esperança da glória, Ele é nossa força. As Escrituras nos dizem, sede fortes no Senhor, segurando sempre o escudo da fé. Pense em como Deus te fortaleceu, sustentou e protegeu no meio das provações. O Senhor é a força do seu povo. E depois diz, Ele é o refúgio salvador do seu ungido. E você pode dizer, isso não parece ser direcionado para nós, mas é. No Antigo Testamento, sacerdotes e reis eram ungidos para o serviço. Reis eram chamados o ungido do Senhor. Essa palavra ungido, no hebraico, Meshiach, é a palavra da qual veio no final a palavra Messias. A palavra Messias veio da palavra ungido. Davi foi o rei ungido por Deus. Ele experimentou a Deus como seu refúgio. Mas neste salmo e em outros, ele também aponta para o ungido final de Deus, Jesus, o Messias. E você diz, ok, Davi foi ungido como rei, Jesus é o Messias, o ungido supremo. Mas o que isso tem a ver com a gente? Bem, as Escrituras nos dizem em 1 João capítulo 2, que as pessoas que têm Jesus vivendo nelas têm a unção que vem do Santo. Uma unção para servi-lo como sacerdotes dele, a unção do Espírito Santo.
E como seus ungidos, temos Cristo como nosso baluarte de salvação, nosso refúgio salvador. Isso é o que o versículo 8 nos diz. O Senhor é a força do seu povo, o Senhor é o baluarte da salvação, o refúgio salvador para seus ungidos. No versículo 9, Davi ora pelo povo de Deus. Na verdade, foi só este versículo, inicialmente, que me motivou a passar este ano meditando neste salmo e a compartilhar isso com você na última semana deste ano. Ele diz no versículo 9, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Davi começou este salmo orando por si mesmo. Você vê isso nos versículos 1 e 2. Nos versículos 3 a 5, ele orou contra os ímpios. Ele suplicou a Deus que ouvisse o seu clamor. Agora, certo de que o Senhor ouviu a sua súplica, no versículo 9, ele ora pelos justos, por todo o povo de Deus. A oração é um dos maiores dons e ministérios que podemos ter na vida umas das outras. Ao longo deste ano, me peguei orando este trecho, este versículo, por pessoas que precisam. Em mensagens de texto, compartilhando, em ligações, pessoalmente. Enquanto eu trabalhava neste episódio, tarde da noite, recebi uma mensagem de texto de uma amiga querida, pedindo oração por uma situação crítica. Compartilhei com ela este versículo como minha oração por ela. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. 4 curtas petições, apenas 2 ou 3 palavras cada uma, mas tão ricas em significado. Essas 4 petições cobrem quase todas as necessidades que poderíamos ter. Esta é a minha oração por você, enquanto chegamos ao final deste ano e começamos um ano novo. Eu quero te incentivar a orar essa oração, umas pelas outras, pela sua família, pelas suas amigas e pela igreja, o povo de Deus, coletivamente, nos nossos dias. Vamos olhar para essas 4 petições nesses momentos finais. Primeira, salva o teu povo. E você pode dizer, mas o povo dele já não está salvo? Pois é, sim e não. Você sabe que a salvação tem um aspecto passado, já concluído. Chamamos isso de justificação. Salvos da penalidade do pecado. Mas há também um aspecto presente, contínuo da nossa salvação. Chamamos isso de santificação, quando estamos sendo salvas do poder do pecado. E ainda aguardamos um aspecto futuro da nossa salvação. Chamamos isso de glorificação, quando seremos salvas da presença do pecado. Então tudo isso está incluído quando Davi diz, salva o teu povo, livra-nos, resgata-nos e continua nos resgatando até que sejamos totalmente, completamente resgatadas do pecado, de nós mesmas, de Satanás, deste mundo, dos nossos inimigos. Quando estamos em apuros, quando estamos em tentação, Senhor, salva o teu povo. É um lembrete de que Cristo é o nosso único Salvador, que não temos esperança de salvação fora dele. Salva o teu povo. Depois, abençoa a tua herança ou abençoa a tua possessão, como algumas traduções dizem. Sabemos por Efésios 1 e 1 Pedro 1 que em Cristo recebemos uma herança, que Cristo nos pertence. Mas as Escrituras também ensinam que somos a possessão dele, somos a herança dele, nós pertencemos a ele. Deuteronômio 4 diz, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito para que sejam o povo da sua herança. Deuteronômio 32, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança.
E vemos isso em um sentido do Novo Testamento, em Efésios 1:18, onde Paulo fala sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os santos que ele está salvando e santificando são a herança, a recompensa do sofrimento de Cristo e a herança e possessão de Deus. Neste salmo, Davi está pedindo a Deus para nos abençoar. Abençoa a tua possessão, abençoa a tua herança. Somos nós. Para nos ajudar a receber as bênçãos que já são nossas em Cristo, há muitas bênçãos que o Senhor quer nos dar. Lembre-se que Efésios 1 fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está falando aqui não apenas de bênçãos temporais. Podemos orar por elas conforme nossas necessidades. Jesus nos ensinou a orar pelo nosso pão diário. Entretanto, não devemos orar só por uma casa melhor, ou um emprego melhor, ou um casamento feliz, mas acima disso, pelas bênçãos da sua presença, da sua paz, do seu favor, da sua graça, de uma consciência limpa, da unidade no corpo de Cristo, do avivamento, do despertar espiritual. Oramos entrando neste ano, Senhor, salva o teu povo e abençoa a tua possessão, abençoa a tua herança, abençoa a tua igreja. Nós somos a tua possessão. Terceira, apacenta-os ou pastoreia-os. Quando Robert e eu namorávamos, tínhamos uma música, era a nossa música. Ainda é muito a nossa música, que dizia assim: Salvador, como um pastor nos guia, muito precisamos do teu cuidado terno. Você nunca deixa de precisar de um pastor. Ele é o bom pastor, como o Salmo 23 nos diz. Ele é o grande pastor, disse Jesus em João 10. E 1 Pedro 5 diz que ele é o sumo pastor. Qual é o papel de um pastor? Cuidar das ovelhas, proteger, liderar, governar, alimentar, prover. Você vê isso em Isaías 40:11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Pastor, guia o teu povo, Senhor. Salva o teu povo, abençoa o teu povo e pastoreia o teu povo. E este versículo em Isaías 40 nos leva direto à quarta petição aqui. Exalta-os para sempre. Exalta-os para sempre. A palavra exaltar aqui significa levantar, sustentar, erguer. Em Isaías 46, lemos: Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu os carregarei e os salvarei. Essa palavra é diferente, significa suportar uma carga pesada. À medida que envelhecemos, nos tornamos um fardo maior, temos mais bagagem, mais problemas às vezes. Ele tem nos carregado desde o ventre, sustentado desde o nascimento, e nos sustentará mesmo quando a carga for pesada, quando ficarmos grisalhas. Eu confio nisso agora, nesta fase da minha vida. Eu os fiz e eu os levarei, Deus diz. Eu os carregarei e os salvarei. Deus nos carrega no ventre, durante toda a vida, do berço ao túmulo e por toda a eternidade. E quantas vezes sentimos: eu não consigo continuar, eu não consigo me sustentar. Talvez você sinta que o peso que está sobre você agora é pesado demais para carregar. Há uma promessa maravilhosa para você ali, em Isaías 46. E aqui, no Salmo 28, há uma oração. Salva o teu povo
e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre, levanta-os, sustenta-os. Algumas noites atrás eu recebi uma mensagem de texto de uma amiga. Mensagens de texto podem ser um ministério, aliás, né? Eu estava no meu escritório me preparando para esta série esta semana e recebo mensagens de pessoas que precisam exatamente do que estamos falando aqui, ou que ilustram o que estamos falando. Essa amiga esteve doente recentemente com vários sintomas para os quais não conseguiu ajuda. Ela me mandou uma mensagem dizendo que a estrutura da casa dela tinha acabado de ceder. Só isso. A estrutura da minha casa acaba de ceder. No dia seguinte, ela me mandou outra mensagem. Bom dia, eu estou com Covid, mas também tenho Jesus. Veja bem, na noite anterior, ela disse, a estrutura da minha casa acaba de ceder. E na manhã seguinte, ela disse, estou com Covid, mas eu também tenho Jesus. É isso que está acontecendo com essa mulher. E não foi só essa mensagem. Tivemos conversas, oramos juntas. O que ela está vivendo é que o seu pastor a está carregando nos braços. Tenho outra amiga cuja filha teve uma gravidez complicada com gêmeos, meninos. Há poucos dias, com 31 semanas, fizeram um parto de emergência para tentar salvar a vida dos bebês e da mãe. A mãe sobreviveu junto com um dos bebês com apenas 2 quilos. O outro bebê não resistiu. Eu estava lendo esses versículos ao receber essa notícia e Deus diz: você tem sido sustentada desde o ventre, tem sido carregada desde o nascimento. E eu penso, talvez você esteja pensando, Deus carregou aquele bebê no ventre? Pode ter certeza que sim. A avó que me contou essa história compartilhou essa fé, essa certeza comigo. Ela escreveu assim, e eu compartilho isso com permissão dela. Ela escreveu entre lágrimas. Há uma tristeza profunda, especialmente vendo nossa filha e genro passando por essa dor. Mas essa verdade se eleva acima de tudo. Benjamin Davis, o gêmeo que perdemos, ele vê o que ainda esperamos e desejamos. Eu não sei se Benjamin correu, pulou ou caiu nos braços de Jesus, mas eu sei que ele entrou na glória inteiro, perfeito, plenamente vivo. Quão bom e fiel é o seu amor e compaixão. Nosso pastor está segurando, carregando essa família preciosa, incluindo esse bebê recém-nascido, que pesa só 2 quilos e cuja mãe não pode vê-lo nem segurá-lo, porque estava se recuperando do Covid. A mulher que acabou de dar à luz. Ela perdeu um filho, não pôde ver ou segurar o outro bebê, mas Deus está segurando a ela. Ele está carregando ela. Está carregando essas crianças preciosas, pastoreando elas, carregando para sempre. E Ele está carregando você. Você está nos braços dele. Ele te carregou o ano todo que passou, cada dia, cada circunstância, quando você podia ver e sentir e quando não podia. E Ele vai te carregar a cada passo do ano que vem e vai te carregar por toda a eternidade, para sempre. O Senhor é a força do seu povo, é o refúgio da salvação para o seu ungido. E essa bênção final, essa oração que acabamos de ver, é uma oração que você pode orar por outras pessoas. À medida que entramos em um novo ano, eu quero orar isso por você. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Senhor Jesus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa salvação e o nosso refúgio. Tu és o Messias, o ungido, e nós somos a Tua possessão, a Tua herança. Tu és o bom pastor, Tu nos sustentas e nos carregas. Eu oro pelas minhas amigas que estão ouvindo e por toda a Igreja de Jesus Cristo no mundo. Ó Deus, salva o Teu povo.
Continua salvando, redimindo e santificando o teu povo. Salva-nos de nós mesmas, do pecado, de Satanás, de todo o ensino falso, de todo o caminho falso, da rebeldia do nosso próprio coração. Salva-nos, Senhor. Continua nos salvando. Tu já nos justificaste, estás nos santificando e um dia tu nos glorificarás. Não pare de salvar até que todos sejam salvos. E eu oro, abençoe a tua herança. Nós somos a tua possessão, somos a tua herança. Eu oro pela tua bênção. E bênção não é só coisas boas que parecem boas para nós, mas o que tu sabes que é melhor para nós. Senhor, tu és a nossa bênção. Se não temos a ti, não temos nada. Eu oro pelo teu favor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia, por uma consciência limpa. Eu oro pela tua bênção sobre a tua igreja. Oro pela bênção de um avivamento, não apenas por algumas gotas de misericórdia caindo ao nosso redor, mas por chuvas de bênção, Senhor, sobre a tua igreja no mundo hoje. Oro para que não seja só por nós que estamos aqui no Ocidente, mas por nossos irmãos e irmãs em outras partes do mundo, no Irã, no Afeganistão, na Ucrânia, na Rússia, no Vietnã e em outros lugares onde é difícil, ainda mais difícil do que aqui. Eu oro para que tu salves o teu povo. Oro para que tu abençoes a tua possessão. E então, Senhor, eu oro para que tu pastoreies essas mulheres preciosas que estão ouvindo hoje. Pastoreia nossas famílias. Pastoreia os nossos corações. Guarda-nos, protege-nos. Provê para nós. Anda conosco. Guia-nos, governa-nos, alimenta-nos. Muito precisamos do teu cuidado terno. Como um pastor, guia-nos mansamente. Pastoreia o teu povo, Senhor, estamos no deserto. Este mundo é um deserto, não é a nossa casa. Há muitas ameaças, muitos perigos, muitas coisas que podem nos fazer tropeçar. Mas ao entrarmos neste novo ano, Senhor, pastoreias o teu povo. E, Senhor, tu nos carregas para sempre. Tu prometeste isso nos momentos de alegria e de tristeza, no riso e nas lágrimas, que possamos sempre lembrar que tu estás carregando o teu povo, que tu nos sustentas, que tu levantas os nossos fardos. Eu oro por alguém que está ouvindo agora e está curvada sob um fardo muito pesado, ou que está encarando esse novo ano com medo, sem esperança. Senhor, carrega essa pessoa para sempre. Salva o teu povo, abençoa a tua possessão, pastoreia-nos e carrega-nos para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Feliz 2026 a todas vocês e as suas famílias. Segue aqui um hino que abençoa o meu coração. Ouve-nos, pastor divino, neste santo e bom lugar. Teu rebanho congregado, vimos juntos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Aos perdidos no pecado, seu perigo faz sentir. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos vem depressa acudir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Amém. Este é um hino que é super querido para Nancy e seu marido Robert. Que bênção ser salvo, abençoado, pastoreado e carregado pelo Senhor. Que linda conclusão para essa série e para este ano.
Ouvimos a anfitriã do Aviva Nossos Corações, Nancy DeMoss Wogemuth, orando uma bênção e um favor sobre nós enquanto entramos no Ano Novo. Querida amiga, tenha uma celebração de Ano Novo segura e maravilhosa. E no ano que entra, vamos juntas ler a Bíblia inteira com o Desafio de Leitura Bíblica 2026. Inscreva-se no nosso site para receber lembretes diários por e-mail e um plano claro, passo a passo, para avançar sem se perder. Faça sua inscrição hoje e comece em janeiro com direção e constância. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e à abundância em Cristo.